Os caminhos são canais invisíveis e eles representam a ligação com todos os titãs e súditos de Ymir. E esses canais conectam todos os Eldianos, independente da distância, e eles podem ser utilizados de diversas formas, como por exemplo eles podem ser usados para transmitir alguma comunicação, assim como o Eren já havia feito lá no mangá, também transmitir memórias, reconstruir o corpo do titã ou do portador, e também o mais importante, criar um titã. Como já estamos acostumados com aqueles titãs de 4, 10, 60 metros de altura, eu acho que você gostaria de saber se seria possível criar um titã de 500 metros de altura, ou até mais alto do que isso. E se você se interessou pelo assunto, seja bem-vindo, e eu me chamo Marcelo e deixa o like e se inscreve no canal. Mas enfim, sem enrolação, bora dar o início ao conteúdo. Primeiro, para a gente começar, precisamos saber como o mundo dos caminhos funciona, e também entender a relação dele com os titãs. Resumidamente, após Ymir ter se sacrificado para salvar a vida do Rei Fritz, ela acabou criando o mundo dos caminhos. Junto com os caminhos veio também a coordenada. E a coordenada é criada quando os caminhos, os canais que conectam cada Eldiano existente neste mundo de Shingeki, se cruzam em um ponto só. E esse ponto é o próprio titã fundador, quando o portador é da família real ou quando o portador entra em contato com alguma outra pessoa que tenha sangue real. E assim é criada a coordenada. Beleza, mas o ponto principal nessa parte do vídeo é falar sobre os caminhos e também a misteriosa areia de Ymir, a mesma areia que foi usada para restaurar o corpo de Zeke lá na 4ª temporada, após ele ter sido explodido junto com Levi. Essa própria areia é responsável pela regeneração dos titãs, não só dos titãs, mas também pela própria regeneração do portador. Como por exemplo, se você na sua forma titã se machuca, provavelmente a pessoa por trás dessa cura, essa regeneração acelerada dos titãs, é a própria Ymir, lá no mundo dos caminhos, lá no mundo da consciência. E é ela que tá usando aquela areia para te restaurar. E isso funciona da mesma forma quando o portador vai escolher a sua forma titã. Como por exemplo o próprio Zeke, com aquele macaco de brinquedo. O Zeke acabou se familiarizando com aquele objeto e quando foi ganhar sua primeira forma titã, ele acabou se transformando nele. Só que na verdade lá no mundo dos caminhos foi Zeke que solicitou essa forma titã lá para Ymir. Mas não só o Zeke, mas todos os portadores dos titãs originais. Resumidamente foi a própria Ymir que deu a vida ao design dos titãs. Com a sua areia, com aquela terra lá do mundo dos caminhos. E algo que podemos notar nessa areia é que a Ymir também consegue produzir outros objetos além de formas titãs, como por exemplo as próprias correntes e coleiras de Zeke, quando ele foi lá para o mundo da consciência e ficou preso lá, por causa do voto de renúncia à guerra. Mas eu não posso afirmar que outros objetos, outros materiais possam se materializar no mundo real, no mundo fora dos caminhos. Parece que a areia por enquanto só consegue materializar os corpos dos titãs e dos portadores. E também por incrível que pareça foi essa areia que forjou todos os titãs colossais lá das muralhas. Aqueles titãs colossais que Karl Fritz havia usado para construir as muralhas. E se você que ainda é novo em Shingeki no Kyojin tá se perguntando como que a Ymir tem tempo para produzir tantos titãs assim? Bem, eu vou explicar de uma forma bem resumida e bem simples. Lá no mundo dos caminhos, basicamente o tempo é infinito. Lá no mundo dos caminhos, tudo que acontece lá fora é apenas em uma fração de segundos. Enquanto o tempo praticamente está parado lá do lado de fora, eles estão lá normalmente se comunicando. Então assim, a Ymir pode levar o tempo que precisar para construir um titã lá com aquela areia. Porém, quando ela termina de criar um titã com aquela areia, em um estalar de dedos, ele simplesmente spawna lá no meio da galera. Beleza, agora que já compreendemos um pouco sobre o mundo dos caminhos e o mundo da consciência, para que aquela areia serve, qual a finalidade dela, que é criar titãs e também reconstruir os seus súditos, então, qual seria o tamanho máximo de um titã que poderia ser produzido por essa areia? Para a gente tentar descobrir um pouco das limitações da altura de um titã, primeiro a gente precisa analisar os anteriores, para ver se ele segue algum padrão ou alguma limitação, independentemente da sua classe, seja blindado ou martelo. Bem, fazendo uma análise bem rápida e simples, podemos ver que os titãs originais seguem um certo padrão, como por exemplo, o titã de Reiner tem 15 metros e o titã de Eren tem 15 metros. O portador antecessor do Eren tem 15 metros, que é o seu pai, Grisha, e o titã bestial, que parece ser o maior dentre eles, tem 17 metros de altura. Então esse padrão e esse limite estabelecido nos titãs originais, parece que sempre foi assim desde quando as filhas de Ymir comeram a sua mãe. Não, mano, a tua mãe não, eu tô falando da Ymir. Então desde que Ymir dividiu seus poderes em 9 partes, parece que os titãs não fugiram muito desse padrão, como a mesma coisa que podemos ver com os titãs ancestrais. Todos eles parecem estabelecer esse limite e padrão. Bem, parece que isso só acontece com os 9 titãs originais, pois com Rod Reis em sua forma titã puro, ele acabou ganhando uma altura de 120 metros, claro, se ele conseguisse ficar em pé, mas enquanto ele estava no chão, ele tinha uma altura de 40 metros.
e isso é muito grande para um titã puro. Porém, também vale lembrar que ele tinha o sangue real, então deve ter acontecido alguma mutação lá, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que deveria. Mas enfim, excluindo o titã de Rod Reis, os outros titãs puros da Ilha de Paris parece que tem um pouco de dificuldade de alcançar a altura de 15 metros, ou até mais. Então aquilo foi um caso incomum, um caso isolado. Porém, a altura de 120 metros de altura não é o limite. Muito antes dos titãs originais surgirem, 2000 anos atrás estava Ymir com seus 240 metros de altura. E se a gente for comparar o titã dela com um colossal de 60 metros, mano, na real, velho, dá pra jogar futebol com um titã colossal. O bicho literalmente virou um hobbit. E pra provar que esses supostos limites podem ser quebrados, nada melhor do que olhar pro próprio titã fundador do Eren, que com seu titã ele tem 350 metros de altura, que ele acabou conquistando depois de pedir um poder emprestado para Ymir. E será que o titã primordial lá da Ymir com 240 metros daria conta do Godzilla Earth com seus 300 a 320 metros de altura? Mas enfim, voltando no assunto, o titã fundador do Eren provavelmente foi moldado pela fundadora Ymir, que ela pegou o baldinho dela com areia e foi lá e começou a moldar o titã do Eren. Então, levando a crer, se Ymir usasse todo o seu poder, eu acho que ela conseguiria sim criar um titã de 500 metros de altura, ou até mais, porque a gente ainda não conhece as limitações dessa areia, já que essa areia do mundo dos caminhos é um dos maiores mistérios de Shingeki no Kyojin. Se com essa mesma areia ela conseguiu moldar um titã de 350 metros de altura, uma altura superior que a sua forma fundadora, eu não duvido que ela seria capaz de construir um titã de 500 metros. Mas provavelmente, mesmo sendo uma obra fictícia, eu acho que o titã não seria totalmente bípede. Talvez por ultrapassar a altura de 300 metros, o titã tenha que se curvar e andar que nem uma centopeia ou um quadrúpede, que nem um Eren, porque senão meio que poderia acontecer um colapso de equilíbrio do peso do corpo. Então, sim, é possível criar um titã de 500 metros de altura, ou até mais, já que ainda não conhecemos muito bem a limitação dessa areia, e também dos poderes de Ymir. A gente sabe muito pouco qual é o poder máximo da Ymir, a progenitora, a deusa dos titãs. Mas eu quero que você comente, hein, numa porradaria séria, quem iria vencer? Ymir com seus 240 metros com todos os poderes dos titãs originais, ou Godzilla Earth com seus 300 a 320 metros de altura? Comenta aí embaixo nos comentários, vamos fazer uma batalha mortal. Mas enfim, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com teu amigo. Eu me chamo Marcelo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!